Sim, não, vamos lá. É que depois do que aconteceu em relação ao Grêmio, o São Paulo meio que precisava contra-atacar. Nem o São Paulo e nem o Grêmio têm assim, argumentos fortes para anulação de partida, tá? Porque são claramente erros que acontecem de aplicação da regra, né? Do momento. O árbitro, assim como no campo, o assistente olha e não sabe precisar exatamente o momento do lançamento com o momento do posicionamento, pode acertar ou não, o árbitro de vídeo, ainda que numa situação mais favorável, pode cometer um erro, e esse erro é um erro de arbitragem apenas. Não é um erro da regra do jogo, ele não usou a regra errada, né? Ele apenas marcou o lugar errado da saída da bola. Assim como os pedidos do Grêmio não fazem o menor sentido. O árbitro não deu um pênalti para o Grêmio. 2 pênaltis, 2 expulsões, né? 2 pênaltis, assim, um lance fora da área. Pode até ser que tenha continuado para dentro da área, mas talvez seria para expulsão também. Então deveria ser revisto exatamente esse lance. Deveria ser revisto pelo árbitro de vídeo? Deveria, mas assim, também é um erro de arbitragem, um erro comum de arbitragem que acontece no campo e que vai acontecer no vídeo. Então, isso, se o negócio for assim, não vai terminar o campeonato. Porque ontem o Atlético ia poder reclamar de impedimento, o Corinthians ia poder reclamar de impedimento no 5-1 no gol do Gil, falar, acho que não colocou aí certinha a linha, ou que a bola que não marcou no VAR, e aí os jogos não iam terminar um jogo do campeonato. Fabiola Andrade está se coçando para participar, para dar a opinião dela lá em São Paulo, tenho certeza. Porque é o que você falou, né? A questão, o São Paulo está se fiando, né, Fabiola? Bom dia. No que o Gaciba falou, de que houve erro humano. E aí, com a entrada da tecnologia, já não pode mais o ser humano errar, porque erro humano sempre teve. Sempre teve, né? Ninguém anula jogo por causa disso. Exatamente. Bom dia, Liz. Bom dia, Lofredo. Bom dia a vocês. Eu acho que o Lofredo matou a charada, né? O São Paulo simplesmente contra-atacou. E aí, o recado do São Paulo é, se o Grêmio vai parar, eu também vou parar, aí o Corinthians também vai parar, o Flamengo vai parar e aí não vai ter campeonato, né? O recado é mais ou menos esse. Não vai ter nenhuma consequência, nem o pedido do Grêmio, nem o pedido do São Paulo. Apesar de que o único pedido que realmente tem fundamento, né, é o do São Paulo, porque a própria Gaciba e a própria CBF admitiu o erro. Então, o único time aí que, por enquanto, tem como se embasar a sua defesa é o São Paulo. Mas também acho que o São Paulo só entrou com esse pedido por causa da reação do Grêmio. Aliás, com muita justiça, o Grêmio realmente foi prejudicado no jogo contra o São Paulo, mas não é o caso de anular jogo, né, gente? O São Paulo tem razão porque houve uma admissão de erro. Exato. Assim como, vamos lá, é que o Gaciba... Então, erro que não é confesso, a gente não questiona. Então, o Gaciba não vai fazer isso de novo, tenho quase certeza. Mas ele provavelmente já analisou aqueles lances do Grêmio e São Paulo e já chegou à conclusão de que a arbitragem errou ali, ou em algum lance, pelo menos. A gente mostrou ali agora as linhas, né? Então, assim, o árbitro de vídeo, ele marcou, porque ele tem que marcar a parte externa do ombro, né? Não foi só isso, ele não parou no frame correto. O contato com a bola ainda não tinha acontecido. Então, a gente vai mostrar novamente a imagem das linhas, porque a marcação do ombro do Luciano está na parte externa do ombro do Luciano, que é a marcação correta da linha. E a do Júnior Alonso está na parte interna do ombro do jogador do Atlético, o que faz com que o São Paulo... Olha ali. Sinceramente, isso aí é nada, tá? Isso aí não pode ser impedimento, tá? E isso tem que ser resolvido no campo, com a decisão da arbitragem. Eu já tive a oportunidade de conversar, inclusive com o Gaciba, que a partir do momento que tem que se fazer essa segunda linha, essa linha pontilhada, eles estão perdendo tempo. Se tem que fazer a segunda linha pontilhada, tem que valer a decisão de campo. Não precisa fazer a segunda linha pontilhada. Põe a primeira linha. Opa, a primeira linha não resolveu. O que o árbitro decidiu no campo? Decidiu que era impedimento. Não, decidiu que o gol era legal. Então vale isso. Senão a gente vai ficar louco. Isso só vai perturbar o jogo de futebol. Aliás, uma outra coisa que eu acho que atrapalha muito o jogo é assistente ficar dando impedimento de lance que vai ser verificado no VAR. Tivemos um lance agora, inclusive, que a assistente foi corrigida pelo próprio marido no VAR, né? Ela estragou a emoção do gol.
Foi a única coisa que a colaboração dela para o futebol foi estragar a emoção do gol, porque ela deu um impedimento que ia ser verificado no vídeo. Então, se vai verificar no vídeo... Mas aí nem levanta a bandeira, mas por que ela tá lá então? Não, então, se vai verificar no vídeo até o último centímetro, passando 4 linhas, 6D, 10D, não precisa do assistente dar o impedimento. Qual é a necessidade de alguém levantar uma bandeira para assinalar o impedimento, se esse impedimento vai ser verificado depois? Olha, fez o gol, vai com a bola para o meio de campo, enquanto o árbitro de vídeo está verificando. Não tem necessidade. Exatamente isso que você falou, Fabio. Não, se vai verificar o impedimento, se todo gol vai ser verificado, qual é a necessidade de um assistente? Agora, se você vai passar 4, 5 linhas com todos os Ds possíveis para chegar à conclusão de um impedimento, então tem que valer o que o cara decidiu ali no campo. A gente está aqui dando opinião, queria, assim, a regra, né? O São Paulo o São Paulo diz que houve um erro de direito baseado Não houve um erro de no direito. artigo 259 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, que diz: a partida poderá ser anulada se ocorrer comprovadamente erro de direito relevante o suficiente para alterar o seu resultado. Sim. O que vocês estão dizendo é que esse erro não é relevante o suficiente para alterar o resultado. Não, que não é erro de direito, é erro de fato. Um árbitro deu impedimento num lance que não estava impedido. Como acontece há, sei lá, 150 anos, mais ou menos, no futebol. O impedimento veio um pouco depois do futebol e algumas mudanças na regra. Antes eram 3 jogadores, enfim, várias coisas. Mas, enfim, há 150 anos se erra impedimento no futebol. Porque foi errado o impedimento com tecnologia, então vira erro de direito? Isso é erro de fato. E o São Paulo faz esse pedido junto à CBF, né, Fabíola? Depois de uma reunião que teve com a CBF na semana passada, que acabou trazendo desconforto para os outros clubes. Porque aí o São Paulo consegue mudar o árbitro de vídeo da partida do fim de semana, e aí dizem que a arbitragem entrou muito pressionada, enfim. Qual é a sua leitura de tudo isso? Então, todo esse questionamento do Grêmio é exatamente por causa dessa reunião do São Paulo na CBF, com essa mudança do árbitro de vídeo, né, da escala do árbitro de vídeo, e o VAR não chamou em nenhum momento nesses lances que foram pontuais aí da partida São Paulo e Grêmio. Então, o questionamento do Grêmio é um questionamento diferente do São Paulo. A ausência do VAR realmente ficou estranho. Porque o VAR não chama o árbitro de campo em lances pontuais, em lances muito importantes da partida contra o São Paulo. Que essa expulsão do Reinaldo, provavelmente, né, ele seria expulso. Ou expulsão ou pênalti, né? Exato, que era uma chance real de gol, né, do PP. E parece que foi fora da área, né? Para mim, acho que foi fora da área, não foi dentro da área. Então, o questionamento do Grêmio é a ausência do VAR na partida. Logo depois de uma reunião do São Paulo na CBF. E com o mesmo árbitro. Com o mesmo árbitro. Com o mesmo árbitro. Assim, o problema foi muito ampliado pela escala de arbitragem mal feita. Que tinha para São Paulo e Grêmio o mesmo árbitro, que era de vídeo, que o São Paulo tinha acabado de reclamar de ter cometido um erro contra o São Paulo. Então o São Paulo reclamou: olha, teve um erro no São Paulo e Atlético. Tem que dar uma verificada. Aí eles vão lá, verificam e falam: realmente teve um erro. Ó. Foi o Rafael Trace que errou. E aí escala o Rafael Trace para São Paulo e Grêmio. É claro que vai dar confusão. É um negócio óbvio. Qualquer decisão... dar em nada, viu? Não vai dar em nada isso. Mas qualquer decisão que fosse tomada, seja a favor do São Paulo ou contra o São Paulo, ia dar confusão, porque era o mesmo árbitro. São Paulo hoje que recebe o Binacional pela Libertadores, em busca da 3ª posição na fase de grupos, de vaga na Sul-Americana, que foi o que restou ao São Paulo. Pessoal, tá vendo esse Camaro aqui? Em um mês trabalhando pela internet, eu consegui o valor dele. Dá uma olhada aí. Quer aprender como que eu fiz isso? Então clica no link da descrição desse vídeo que eu vou te contar o meu segredo.